Evangelho de João, capítulo de número 14. Quero deixar uma palavra aqui ao nosso coração, sem muitas delongas aí. Evangelho de João, capítulo de número 14. Quero deixar como base o verso de número 27, sabendo que nós temos ministrado sobre como viver essa plenitude do Espírito. E nós estamos aí nessa série entendendo os frutos do Espírito, ou o fruto, melhor dizendo, do Espírito. Já falamos sobre amor, já falamos sobre alegria, e hoje vamos falar sobre a verdadeira paz. Então, além do texto de Gálatas 5:22, não preciso de abrir, mas que diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Sobre essas coisas não há lei. Gálatas 5:22 e 23. João, capítulo 14, verso 27, nos diz assim. Vamos ler juntos, mesmo que as versões sejam diferentes? Evangelho de João, capítulo 14, verso 27. 1, 2, 3 e... Deixo a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os seus corações, não tenham medo. Mais uma vez, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Pai, muito obrigado por esse presente, que é ter a Tua palavra acessível, poder compartilhá-la, podermos nos reunir para cantar, celebrar, adorar, falar contigo, ouvir Tua voz, sermos ministrados pelo Teu Espírito. Nós amamos o Senhor, amamos a Tua presença, amamos a Tua casa, amamos servir. É um privilégio que o Senhor nos dá. E nessa noite, uma vez mais, fale ao nosso coração através dessa palavra poderosa que é voz do Senhor para a nossa alma. Nós assim oramos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. A verdadeira paz. Essa é uma realidade de quem é cheio do Espírito Santo. Para que a gente possa ter uma percepção do que seja a verdadeira paz, é importante nós entendermos que o mundo atual, a paz está ameaçada. O mundo em que nós vivemos, a paz está ameaçada. Na verdade, nós podemos dizer que o mundo em que nós vivemos, a paz está entrando em um estado de extinção. E eu vou provar isso à luz da realidade que nós vivemos. A paz está entrando em um estado de extinção. Por quê? Porque o mundo, a humanidade, vive em constantes guerras. O que é guerra na essência da palavra? A guerra, se você olhar no dicionário, ela é qualquer conflito, com ou sem armas. Diga comigo, guerra é qualquer conflito, com ou sem armas. Ou seja, quando eu falo em guerra, a primeira imagem que vem na sua mente é o quê? Normalmente aqueles mísseis, né? Voando, guerra entre nações, sim ou não? Porém, na essência da palavra, a guerra é conflito sim, porém com, mas também sem armas. Ou seja, guerra não é apenas uma realidade onde há tiros. Guerra não é apenas uma realidade onde há mísseis ou há agressões físicas. Todo e qualquer conflito exacerbado que gera tensões na alma. Todo e qualquer conflito que gera tribulação no nosso coração é uma realidade de estado de guerra. Tudo aquilo que eu crio, que eu vivo como conflito, e gera tensão, angústia, e gera esses embates da nossa alma, é uma realidade de estado de guerra. E nós vivemos num mundo em constante guerra. Por isso que a paz, ela está em extinção. Para tornar isso de forma mais perceptível, permita-me aqui colocar duas dimensões acerca da paz. Olha como que a paz está em extinção. Nós temos duas dimensões da paz. Uma delas é chamada de guerra, ou melhor dizendo, duas dimensões da guerra. Primeiro são as guerras, vamos ler o que está escrito ali? Guerras externas. O que seriam as guerras externas? São as guerras visíveis. As guerras externas tratam de guerras entre as pessoas, os conflitos que acontecem entre as pessoas. E essas guerras externas, elas podem ser tanto macro
Por exemplo, o que seriam guerras externas, ou seja, de forma macro? Seriam as guerras entre nações. Ou seja, são coisas que nós visualizamos com muita facilidade. Por exemplo, guerra no tráfico. O tempo todo é noticiado sobre isso. Né? Guerra na política. Lembrando que guerra são conflitos com ou sem armas. Ou seja, guerra na política. Esses são o quê? São guerras externas, ou seja, porque são visíveis e de forma macro, altamente perceptível. Mas existem guerras num outro nível que é terrível, porque toda guerra é terrível, porque toda guerra gera tensão na alma, desgaste nas emoções. O segundo, nós poderíamos dizer que são guerras externas medianas. O que seriam essas guerras externas de forma medianas? São guerras que acontecem, por exemplo, no dia a dia, nas ruas, que nem sempre é noticiado. Quem aqui já viu, por exemplo, uma pessoa xingando a outra no trânsito? Eu sei que você não, mas você já viu alguém, óbvio, né? Gente, você já ouviu de notícias de pessoas que agrediram a outra? O cara nem conhece. Entrou na frente, desceu do carro, bateu no outro, deu um soco, murro, atirou o outro no trânsito. Já ouviu falar de notícias assim? Quem já? Para você ver. Então, existem guerras, que são essas guerras que nós podemos dizer como medianas, porque não são tão ovacionadas, mas são guerras que acontecem entre as pessoas. As pessoas matam por qualquer coisa. Pessoas se matam nos campos de futebol sem conhecer o cara por causa de time. Esses conflitos, guerras que acontecem, gente, por exemplo, em festas e bares. Quantas, né, infelizmente, já fui em festas de casamento que chega uma determinada hora da noite, da festa, que o pessoal, o cara olhou torto para a mulher, o outro ficou indignado e partiu para cima, quebrou garrafa. Já ouviu disso? Eu já, infelizmente, vivenciei situações como essa em casamentos de pessoas ditas como nobres. Pelo menos externamente. O cara nem conhece, ali, guerra. Conflitos. As festas, geversfolias, tantas coisas. Isso a Bíblia já fala, tanto que Efésios 5,18 diz que não vos embriagueis com vinho, no qual há contenda, dissolução. Onde há embriaguez, há uma altíssima possibilidade de haver contenda e briga. Então olha como essas guerras externas, olha como que o mundo está em guerra. Guerras externas nas ruas, nas festas, nos bares, nos campos de futebol, e guerras também externas, além das macros, as medianas, se assim podemos dizer. Temos guerras micros que talvez não são nem percebidas aos olhos das pessoas, mas são vivenciadas, e são terríveis tanto quanto as guerras macros, que são guerras que estão acontecendo dentro dos lares. Famílias estão vivendo em campo de guerra. Tanto que nós tivemos na conferência da família aqui, uma pesquisa dita pelo pastor que estava ministrando ao nosso coração, que 2020 e 2021 o Brasil bateu um recorde de divórcios. O maior, desde o nascedouro do Brasil, o tempo em que mais teve divórcio foi 2020, e veio em 2021 para poder bater o recorde de 2020. Porque está vindo guerra dentro de casa. De esposos contra esposos, gente que não passa um dia sem brigar. Conflitos que geram angústias, guerra, sem armas, às vezes com armas, agressões verbais. O mundo está em constante guerra. E não só as guerras externas, as guerras macros, medianas ou microguerras, como de pais com filhos, de filhos com pais. Quantas vezes, infelizmente, vimos de pais que assassinaram filhos. Mas existe a segunda dimensão das guerras, que são as guerras internas. São as guerras que nós não vemos, mas são perceptíveis os seus efeitos, que é a guerra que acontece dentro do coração do homem. Talvez esse seja um tempo em que o mundo está mais vivendo esses conflitos da alma, como realidade pertinente. A pessoa vive num conflito contra o futuro e entra num estado de ansiedade doentia. Pessoas que estão vivendo conflitos no presente e são tomados por estresse. Pessoas que estão vivendo um conflito com o passado, não conseguem lidar com o passado e entram num estado muitas vezes de depressão.
Há uma realidade muito forte de guerras internas que está acontecendo dentro dos corações. Pessoas que infelizmente estão se cortando para aliviar a dor da alma. A Lu recebeu uma foto de uma amiga dela, quando ela estava lá no acampamento, que estava se cortando. Uma pessoa que é até um tanto quanto bem vista diante da sociedade, mas a alma em guerra. Eu lembro uma vez, quando pastoreava especificamente jovens e adolescentes, numa das escolas que a diretora pediu para eu reunir com, se me fala, quase 12 alunos que estavam com prática de borderline. Todos eles levantavam a camisa assim, com cortes nos braços. E ali na conversa, orando, ministrando, todos arredios aí nisso, não tinha um que o problema não era concernente à família. Todos, por alguma coisa paterna, materna, de relacionamento familiar, estavam com a alma ferida. Quantas pessoas estão vivendo guerras internas, tentativas de suicídio? O mundo está clamando por paz. O mundo está buscando paz, por isso que eu disse, e a paz está em extinção. Nós vivemos em uma nação que, pela graça de Deus, não enfrentamos guerras armadas, mas são incontáveis as pessoas que estão vivendo guerras interpessoais e guerras intrapessoais, guerras interiores, guerras emocionais, guerra no coração. Então o mundo tem clamado por paz. O mundo está em busca de paz. Entretanto, irmãos, a paz que o mundo, e obviamente o mundo sem Deus, estou falando, a paz que o mundo, esse mundo sem Deus oferece, não é a paz verdadeira. Entenda uma coisa, o mundo sem Deus oferece uma paz, porque o próprio Jesus disse, eu vou dar a minha paz, não a paz que o mundo dá. Então existe uma paz que o mundo oferece. Mas essa paz que o mundo oferece é uma paz irreal. A paz que o mundo oferece é uma paz enganosa. A paz que o mundo oferece é uma paz momentânea. A paz que o mundo oferece é uma paz superficial. A paz que o mundo oferece é uma paz química, que depende da duração do efeito de um entorpecente X para conseguir manter o estado de paz. Precisa fumar um baseado ou um outro tipo de entorpecente para conseguir ter um momento de paz. É uma paz enganosa, é uma paz química. Paz que a pessoa procura e às vezes cria vínculos com uma paz através de remédios, dependendo de fatores externos para poder funcionar e ter essa paz. É a paz que o mundo dá, não é essa que Jesus dá. É uma paz, a paz do mundo é uma paz circunstancial, ou seja, ela depende de circunstâncias para que seja estabelecida no coração do homem. Se está tudo bem, eu estou em paz, está tudo bem, a vida está tudo bem, não tem problema, então eu estou em paz. Só que se as coisas não estão tudo bem, a pessoa não consegue estar em paz, ou seja, é uma paz enganosa, é uma paz circunstancial, é uma paz momentânea. Entretanto, queridos, o que eu vim trazer para nós nessa noite é a boa notícia de que quando nós voltamos os nossos olhos para a palavra de Deus, nós observamos que existe uma paz diferente dessa que o mundo oferece. Existe uma paz que pode ser permanente, é a boa notícia. O Evangelho é boa notícia, e a boa notícia para o nosso coração é que existe uma paz que é permanente, existe uma paz que é genuína, existe uma paz que é ultra circunstancial. Não importa se a circunstância está favorável, eu vivo essa paz. Existe uma paz que é profunda e existe uma paz que é irremovível. E a boa notícia é que ele está disponível para mim e você, porque quem é o detentor dessa paz é aquele que Isaías diz que ele é maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Nele nós temos a verdadeira paz. Você pode exaltar a Ele, você pode glorificar ao Deus que nos dá a verdadeira paz. Uma paz que vem do alto. Um Jesus que disse para nós: deixo-lhes a paz.
A minha paz lhes dou. Não a dou como o mundo dá. Não se perturbem os corações, nem tenham medo. João 16:33, um texto que nós conhecemos a parte B dele. A parte A diz assim: eu disse essas coisas para que em mim, vocês tenham paz. No mundo, vocês terão aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Oh, glória. Existe uma paz genuína para aqueles que andam na mentalidade do Espírito. Existe uma paz genuína para quem se conecta à fonte, que é Cristo Jesus. Essa paz, que é uma paz permanente, removível, uma paz duradoura, que ninguém pode tirar do nosso coração, uma paz que não tem circunstância que rouba, meu irmão, não tem problema, não tem dificuldade financeira que rouba essa paz, porque é uma paz que vem de Deus, que permanece em nós. É uma paz que, quando se você lê o testemunho, por exemplo, de Policarpo, um dos pais da igreja, ele estava lá sendo queimado de forma injusta por ser um pregador do evangelho, mas foi sendo queimado e cantando ao Senhor, louvando ao Senhor, porque existe uma paz que a Bíblia nos garante, a paz que excede todo entendimento, guardará a nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, eu não sei como está o estado da sua alma, eu não sei os conflitos e as guerras que você talvez enfrenta na sua vida. Mas eu quero te dar uma boa notícia e quero liberar como palavra profética para o seu coração, que nessa noite essa paz que excede todo entendimento vai guardar a sua mente, vai governar a sua mente, vai governar o seu coração. Se talvez você não estava conseguindo nem mesmo pegar no sono, talvez você estava com a alma atribulada, com a mente acelerada, eu quero declarar que o Senhor vai derramar essa paz como prova da presença dEle na sua vida, nessa casa, no nome de Jesus. Você talvez pode me perguntar: pastor, o que é essa verdadeira paz? Eu achei vários significados pertinentes sobre a verdadeira paz, mas um deles, para eu trazer de forma entendível, rápida, para a nossa mente, é que a verdadeira paz, ela significa, ela tem como sinônimo serenidade. Diga assim comigo: paz tem como sinônimo serenidade. Sabe o que é serenidade? O próprio um dos autores, falando sobre o significado da paz, é aquela serenidade como resultado de viver uma relação certa com Deus. É uma serenidade como resultado de viver um relacionamento certo com os homens. É uma serenidade como resultado de um relacionamento com a gente mesmo. Essa é a verdadeira paz. Como eu disse, é ultra circunstancial, porque a gente sabe que tem muita gente que está sobre condições externas muito favoráveis e não consegue ter paz no coração. Você deve conhecer gente assim. Tem lá o carro, uma boa casa, uma boa cama, bons alimentos, tem condições de fazer boas viagens, mas vive em guerra. Vive em guerra dentro de casa, vive em guerra dentro do coração. Então, a paz de Cristo é uma paz ultra circunstancial. William Barclay, um dos comentaristas bíblicos, ele pega os dois termos que significa paz no grego, que é o eirene, e no hebraico, que é muito conhecido por muitos, que é shalom. Inclusive os judeus se cumprimentam assim, declarando paz, shalom, shalom, e nós também fazemos uso disso. Shalom, paz, paz do Senhor, paz do Senhor. Mas às vezes a gente não entende o poder que carrega essa palavra. Paz, paz, paz. E o William Barclay, falando sobre o significado dessa palavra, ele fala assim: shalom não significa simplesmente liberdade de dificuldades. Shalom não é você ser livre de dificuldades. Significa tranquila serenidade do coração, proveniente da plena consciência de que o nosso Deus está com o tempo nas suas mãos, ou o nosso Deus está com o governo de tudo nas suas mãos. O que seria? Eu tenho consciência e eu ando em serenidade, sabendo que Deus está no controle da minha vida. Então, na verdade, ter paz é você confiar em Deus. Então, não depende de circunstância, eu confio em Deus. Estou passando uma situação desafiadora, eu confio em Deus. Então, paz não é ausência de problemas. Paz é você ter tranquilidade mesmo em meio aos problemas. Eu estou na fornalha de fogo ardente, estou caminhando com o quarto homem, está tudo bem.
paz no meio dos problemas. Então a paz que a Bíblia nos mostra não significa, por exemplo, lugar onde não há barulho. Não, agora o quê? Não, isso aí é um momento em que você tem de silêncio ali, que dá essa impressão de paz. Mas paz verdadeira, ela é profunda, ela é irremovível. Não é ausência de barulho, não é ausência de problema, não é ausência de desafios. Ela significa justamente o contrário, é estar no meio de tudo isso e ainda estar com o coração confiante. Essa é a paz que Jesus tem para mim e para você. Essa é a paz nesse mundo atribulado que Jesus quer ministrar ao nosso coração. E eu estava vindo para cá, nem coloquei nos slides, mas 2 palavras que carregam como pilares dos princípios da paz. Diga comigo assim, conexão. Diga, missão. Vamos dizer essas 2 palavras? Primeiro, conexão e missão. Essas 2 palavras são como 2 pilares sobre a paz. Por que conexão? Porque Jesus diz assim, deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, a minha paz. Ou seja, existe uma paz que emana de Cristo. Só há conexão, porque só há verdadeira paz de quem está ligado em, quem está conectado em Deus. Fora de Deus, a paz não é a paz genuína. Entende? Conexão, princípios, são pilares da paz. Não adianta você fazer nada, a paz química, de remédio, de zen, de ir para o mundo. Nada disso vai gerar paz, se você não entender que a verdadeira paz começa com conexão. Tem a ver com a minha vida com Deus. Tem a ver com o meu relacionamento com Ele. Charles Spurgeon diz uma frase muito interessante, ele diz assim, nada pode nos dar a perfeita paz, senão o príncipe dela mesmo. Nada pode nos dar a perfeita paz, a não ser aquele que é o príncipe dela, que é Cristo. Então, quando se fala de paz, nós estamos falando de comunhão com Deus. E quando se fala de comunhão com Deus, reitero, não é bater cartão na igreja no domingo à noite, meu irmão. Comunhão com Deus é diariamente. Pastor, como é que se relaciona com Deus? Gente, é simples. É simples, simples, simples. A gente que complica. O homem coloca objeto para se relacionar com Deus, um monte de trem, de sacrifício. Acabou, o sacrifício já foi feito. O preço já foi pago. O véu já foi rasgado. Você sabe se relacionar com pessoas? Pronto. Da mesma forma, você pode se relacionar com Deus, conversando. Se você encontrar comigo só no domingo aqui, eu falando, você aí ouvindo, indo para casa, você nunca vai conseguir ter uma intimidade comigo, nem eu com você. Mas se a gente andar todos os dias, conversando, você me ouvindo, eu te ouvindo, a gente vai criando intimidade. E o que Deus anseia de nós é uma intimidade profunda. Tanto que ao ensinar a oração de Mateus 6, sobre a oração do Pai Nosso, obviamente, como que Ele nos ensina a chamar Deus de Pai. A convivência é diária. É convivência de pai, filho. É isso que Deus espera de nós. Conectar-se com Deus, falando de paz, conectar-se com Deus é você viver um relacionamento com Ele diário. Orar, ler a palavra, ouvir Deus no seu dia a dia. Você fazer as coisas do dia a dia para agradar a Deus, com o coração em Deus. Como que eu faço as coisas? Gente, é comum, é viver a vida comum. Eu não sei se eu estou conseguindo comunicar. É viver uma vida comum, em que tudo que você faz para a glória de Deus. Você pode comer para a glória de Deus. Você come ali, sem murmuração, sem reclamação, mas agradecido a Deus por esse privilégio. Você abre os olhos, vê o teto, vê uma cama, seu coração se enche de gratidão, olha para o lado, vê o esposo, vê o pai, vê a mãe, sua família, você vê a mesa, você vê a provisão, você está mexendo o pé, você está mexendo a mão, aquilo ali você fala, Jesus, obrigado. Não é entrar num ambiente de trabalho e começar a reclamar do trabalho, não. Viver uma vida de relacionamento com Deus, isso. Quando nós nos conectamos com Deus, não tem como eu não viver uma vida com a paz que excede todo entendimento, governando a minha mente e o meu coração. Eu falei de conexão e eu falei de missão. Vê se vocês estão conectados aqui na palavra. Porque eu me conecto na fonte para receber, e aquilo que eu recebo, eu preciso, como missão, eu sou chamado para dar. Porque a Bíblia nos chama para poder se conectar a essa fonte e ser um pacificador. Então, a Bíblia nos chama para receber paz, mas não para a paz morrer em mim mesmo, mas para eu me tornar um pacificador. Bem-aventurados
pacificadores, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurado aqueles que promovem a paz. Ou seja, eu sou chamado para promover paz. O texto que fala sobre isso é Colossenses 3,15, e diz assim, que a paz de Cristo seja o juiz, seja o árbitro em seus corações. Olha só o que o texto diz: visto que vocês foram chamados a viver em paz. Então há um convite de Deus para que eu promova a paz. Eu me conecto em Deus, recebo dessa paz, ela não vai morrer em mim, eu preciso ser um promovedor de paz. Por que eu estou dizendo esses dois pilares? Porque quando você olha lá para a ponta, você vê se você de fato está conectado ou não. A ponta é se eu vivo em paz. Aí você olha para os seus relacionamentos, você é confusento em todo lugar que você entra, você arruma problema. Arruma confusão no ministério, arruma confusão com a esposa, grita com o marido, grita com o filho, grita com a mãe, arruma confusão no trabalho. Onde que está o problema? Aonde? Aonde, gente? Na fonte. Porque eu recebo para dar, eu só posso dar aquilo que eu recebo. Se eu estou com um problema de ser um promovedor de paz, eu sou um promovedor de briga, é porque eu não estou conectado na fonte. Porque não tem como você estar conectado em algo e desaguar algo que não seja aquilo que você está conectado. A mesma água, meu irmão, da mesma fonte não pode jorrar água salgada e doce. Rio Doce ali, bem que poderia, mas nunca vai virar um mar de água salgada. Nem vou falar para você poder ir lá testar a água, mas não tem como. Então quer avaliar como está a sua conexão com Deus? Avalie como está o seu relacionamento com as pessoas. Porque quem está conectado tem como missão, quem de fato já está conectado, tem como chamado, o texto diz, ser um promovedor de paz por onde passa. Para a gente poder caminhar para o encerramento, porque o dia hoje está especial aí. 3 dimensões da paz, pegue isso. Quais são essas 3 dimensões? Primeiro, vamos ler juntos qual que é? Paz com Deus. Esses são os níveis de paz. Romanos 5:1 diz assim, ó, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus. Este é o fundamento. Dos outros 2 tipos de paz depende inteiramente desse. Então não tem, gente, nenhum prazer, realização dessa terra que pode resolver o problema interior de uma pessoa, a não ser que ela seja reconciliada com Deus. Quer viver a paz genuína? Como está a sua vida com Deus hoje? Se porventura você não entregou a sua vida para Jesus, essa é a noite oportuna. Talvez você está vivendo um coração aflito, perturbado, angustiante. Jesus está falando, filho, lance sobre mim toda a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Então a primeira paz que a gente precisa ter é o quê? Paz com Deus, que é um vínculo de relacionamento. Deus nos criou para viver com Ele. O segundo, como resultado da paz com Deus, ou seja, da minha conexão com Deus, eu tenho o quê? O que eu recebo? A paz de Deus. Filipenses 4:6 e 7 diz assim, não andem ansiosos por coisa alguma, em tudo porém sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas com ações de graças. Aí o verso 7 fala assim, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Olha que lindo. Segundo estudiosos, irmãos, essa paz de Deus aparece cerca de quase 800 vezes nas Escrituras, que emana da paz com Deus. Quando eu estou conectado a essa fonte, eu vivo essa realidade. Trocando por miúdos, o que seria a paz de Deus? Seria essa paz interior, seria essa paz da alma. É a paz que, como nós dissemos, que excede todo entendimento. O que é paz que excede todo entendimento, pastor? É aquela paz que você está assim num turbilhão. Você já viveu isso? Você está vivendo um turbilhão na sua vida, um monte de problema, mas você está com o coração em paz. Quem já viveu isso aqui? Estou passando por problemas, gente, era para eu estar perdendo noite de sono, era para eu estar aflito, e eu estou com a paz do coração. Essa é a paz que excede todo entendimento, ou seja, não faz sentido. Não faz sentido eu estar em paz, mas eu estou em paz na mente e no coração, porque eu estou conectado na fonte. Essa é a paz de Deus que excede todo entendimento. E essa paz Jesus tem para nós essa noite, para vidas essa noite, para corações essa noite. Sabe, guarde isso no seu coração. Antes de Jesus acalmar a tempestade fora de nós, Ele acalma a tempestade dentro de nós.
Você vê lá na segunda tempestade, quando Jesus vem andando sobre as águas, a Bíblia diz que primeiro ele fala: calma, não tenham medo, tenham fé. Primeiro ele acalma as águas do coração do discípulo. Depois, no final, Pedro vem andando sobre as ondas, o negócio está todo violento lá, a tempestade, tudo acontecendo, e só depois que os dois entram no barco, está escrito assim, ó: quando entraram no barco, que o vento cessou. Então observa só, antes de Jesus acalmar a tempestade fora de nós, primeiro ele acalma a tempestade dentro de nós, porque muitas vezes a tempestade dentro de nós é maior do que aquela que está fora de nós. Porque quando a gente está com tempestade dentro de nós, a gente começa a ver coisas que nem existem, a gente começa a maximizar os problemas. O que vem como solução a gente vê como fantasma. Está pegando? Está entendendo? Às vezes o que vem como solução, Jesus vem andando sobre as águas como solução, a pessoa vem como problema, porque a paz ainda não está, as águas do coração estão tumultuadas. A gente começa a superdimensionar os problemas. Por isso que Jesus te trouxe aqui. Talvez amanhã o problema está lá, mas você vai ser governado, você vai ser dominado, você vai ser tomado por uma paz que excede todo entendimento. Eu declaro paz de Deus sobre a sua mente e sobre o seu coração nessa noite. E cadeias de depressão e tentam aprisionar a sua alma por causa de situações desafiadoras e traumáticas que você viveu, eu quero declarar, estão sendo quebradas nessa noite pelo poder do nome de Jesus. Você não vai ser vítima aprisionada pela depressão, no nome de Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, eu sinto Deus nessa noite quebrando cadeias da alma. As pessoas que estão em volta de você não estão vendo, talvez não estão vendo um sorriso, estão vendo parecer que está tudo bem, mas a sua alma está afligida. Mas o Eterno te trouxe aqui nessa noite e falando: filho, eu te vejo. Eu quero dizer mais, Ele está colhendo as suas lágrimas, Ele está lavando o seu coração. Você vai receber desde já essa paz, essa alegria, vai tomar o seu coração. Sabe o que é isso? É a presença dEle. A presença dEle vai gerar genuína paz no seu coração. Oh, glória. E eu encerro. Paz com Deus, paz de Deus e paz com as pessoas. É como se fosse degraus, por isso que eu coloquei como dimensões. Se eu me conecto com Deus, eu recebo uma paz que excede todo entendimento. Se eu tenho paz da alma, gente, quem é feliz não vai criticar os outros, não vai reclamar dos outros. Quem tem paz no coração não arruma confusão por fora. Não tem como a pessoa estar em paz e arrumar confusão. Não faz sentido. O fruto de confusão externa é porque a confusão está interna. Então a paz com Deus, que é nós sermos chamados para a missão de sermos pacificadores. Quanto mais próximo de Deus nós estivermos, mais promovedores de paz ao nosso redor se tornará uma realidade na nossa vida. Diga comigo: paz com Deus, paz de Deus e paz com as pessoas. Diga: eu vou viver essas três dimensões todos os dias da minha vida, no nome de Jesus. Isso vai ser uma realidade dentro da sua casa, tá? Chega de ser um campo de guerra. Seu casamento não precisa de ser um campo de guerra, não. Eu sempre digo, não existe casamento perfeito, mas existe casamento feliz. Existe casamento saudável, existe casamento abençoado. O seu relacionamento com seu pai, honra o ventre. Menino, menina, honra o ventre que lhe gerou. Você está prolongando seus dias, vai tudo bem na sua vida, você vai colher promessas indizíveis do Senhor. Então não perca a oportunidade, seja um promovedor de paz. Quando você vê um conflito que espizinha a sua alma, que dá vontade de se revidar, segura aí. Em vez de você jogar um balde de gasolina para o negócio explodir, joga um balde de água, porque a resposta branda desvia o furor. O Senhor nos chamou para sermos promovedores de paz. Te dá dicas práticas e agora eu encerro. 4 dicas práticas para a gente poder viver paz à luz de Filipenses 4, 6, 7. Pratique isso aqui e é impossível você não viver a paz profunda e real. Por que é impossível você não viver? Porque é bíblico. Vida de oração diária. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições e súplicas. Petições e súplicas, oração. Se você cultivar uma vida devocional, uma vida de oração com o Senhor, entenda uma coisa com base nesse texto: a oração é um dos maiores ansiolíticos, não pode dizer o maior ansiolítico para a alma, comprovado cientificamente, neurologicamente e biblicamente.
Gente, quantas vezes a gente está num ambiente de oração, alguém ora por nós, ou a gente entra no nosso quarto deprimido, e a gente sai dali leve, porque a oração é um ansiolítico para a alma. Quem já viveu isso? Oração, então pratica. Não fica dependendo de paz química, busca um negócio na fonte, gente. Prática de gratidão. Sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições e súplicas com ações de graças. O que é prática de gratidão? Em vez de você focar no problema, foca nas bênçãos. Talvez você está passando por 1, 2, 3, ou 4, 5 problemas de uma vez. Já estou pondo muito, né? Agora eu vou te falar, você tem centenas de bênçãos que te cercam. Você está pondo foco no lugar errado. Prática de gratidão. Eu até mostrei algumas vezes nos meus stories que eu tenho feito e mostrado para poder inspirar as pessoas, instruir. Todos os dias que eu leio um devocional, eu coloco lá 4, 5, 6 motivos que vai me vindo na mente. Gente, é muito motivo de gratidão. Meus dedos estão mexendo, eu estou falando, estou respirando. Você acorda, você tem um teto, você tem uma cama, você pode andar, você pode falar, você tem um pão sobre a sua mesa, você pode tomar um banho, você tem água, você tem um ventilador. O Senhor guardou a sua entrada, no momento que você estava indefeso, na hora da noite, sem ver o que estava acontecendo, o Senhor guardou a sua casa. O Senhor guarda a sua entrada, guarda a sua saída. Quantas vezes você sai de carro, sai a pé, sai de ônibus, o Senhor te protegendo, o Senhor te livrando de todo mal. O Senhor está te dando vida, saúde, vigor, te alcançou pela graça, te deu inúmeras promessas, tem te dado uma família. Meu Deus do céu, são inúmeras as bênçãos que Deus está nos dando. Quem murmura morre no deserto. A murmuração, quer continuar reclamando do patrão, reclamando do pastor, reclamando do líder, reclamando do tempo, reclamando das pessoas, continua, mas saiba que vai morrer no deserto. Gratidão, quem quer fazer a vontade de Deus? A gratidão nos coloca dentro da vontade de Deus. 1 Tessalonicenses 5,18, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo. Você vai viver a vontade de Deus quando você viver uma vida de gratidão. Não tem como se agradecer e ser tomado por outra coisa que não seja paz. Pensamento 7, Filipenses 4,8, o que é bom, o que é puro, o que é amável, o que é agradável. Seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que ocupa o meu pensamento vai influenciar os sentimentos que eu vou ter. Se eu contar para você uma história de um acidente que teve de carro, e o carro passou em cima da cabeça da pessoa, o olho saiu rolando, veio alguém e pisou, você já está quase gorfando aí, né? Você começa a sentir bem ou mal? Mal. Por quê? O que a nossa mente vai sendo tomada, vai afetando os nossos sentimentos. Então, para que eu tenha um sentimento de paz, eu preciso o quê? Encher a minha mente com aquilo que a Bíblia diz, coisas boas, agradáveis, aquilo que é louvor, com a palavra de Deus, ouvindo músicas que edificam. A gente fica ouvindo essas músicas que levam a pessoa para a depressão. E bom ânimo, porque esse texto que fala do mundo tereis aflições, vem antecedido por em mim vocês vão ter paz. No mundo tereis aflições, então tem de bom ânimo. O que é? É você olhar para o mundo com uma atitude de fé, é olhar para os problemas, para as aflições com uma atitude de confiança em Deus, é ver o lado bom, é ver que Deus, gente, aconteceu um problema, é uma oportunidade do milagre, está vindo algum milagre. Furou o pneu, só fura pneu quem tem carro, louvado seja Deus. Todas as coisas, machucou o dedo, louvado seja Deus, tem um pé, né? Começa a ver o lado bom das coisas. Os problemas são plataformas de milagres. Você nunca vai viver um milagre fora de uma oportunidade, pode de uma oportunidade de desafios. O deserto foi um palco de milagre, gente. Então os desertos que você está vivendo, é milagre todo dia, maná, é a nuvem de sombra, é a nuvem de fogo. E eu quero declarar que o Senhor vai te surpreender a partir dessa visão de fé que está inspirando o seu coração. E essa paz é que vai governar a sua mente e seu coração no nome de Jesus. Você crê? Você pode aplaudir a Jesus pela presença dEle, pela palavra dEle, pelo amor dEle. Eu quero convidar você a colocar-se de pé. Grave isso, memorize isso. Vida de oração, exercício de gratidão. Escreva que fica mais fácil, ore gratidão. Em vez de você ficar orando, pedindo muitas vezes as coisas, tem nada a ver pedir não, pode pedir, mas começa a sua oração agradecendo. Senhor, eu te agradeço por aquilo que Tu és, porque Tu és Deus poderoso. O Senhor abriu o mar vermelho, o Senhor fez
o gigante Golias cair por terra. O Senhor é o Deus que curou os enfermos. O Senhor é o Deus que venceu a morte. Não existe outro igual ao Senhor. Muito obrigado, porque o Senhor, ó Deus, fez maravilha. O Senhor prometeu ao povo de Israel, o Senhor cumpriu. O Senhor fez maravilha, o Senhor me salvou. Começa a sua oração com gratidão, vendo quem Deus é. Quando você chegar no momento de falar os problemas para Deus, fala: gente, meu problema é nada. O que meu problema é diante de um Deus que venceu a morte? O que é o meu problema diante de um Deus que ressuscitou mortos? O que é o meu problema? Para Ele não há nada demasiadamente difícil, e agindo Deus ninguém impedirá. Então que essa paz venha governar a sua mente, que a nossa conexão em Deus seja o nosso grande alvo, porque é nele que a genuína paz fará parte da nossa história, no nome de Jesus. Eu quero convidar você a orar sobre essa palavra agora. O louvor vai estar cantando ao Senhor e você vai orar sobre essa palavra. Aquilo que o Espírito de Deus está colocando no seu coração, comece a orar sobre essa palavra em nome de Jesus. Nada vai roubar essa paz. Se você entrou ansioso, se você entrou preocupado, se prepare, porque o Senhor vai gerar essa paz sobre o seu coração, para a glória do nome dEle. Ele está vendo as suas lágrimas, Ele está vendo as suas lutas, Ele está vendo as suas aflições, e Ele está dizendo: tem de bom ânimo, eu estou contigo. Ainda que você passe pelo vale das sombras da morte, não precisa temer mal algum, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Oh Jesus, muito obrigado, muito obrigado.